Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou ler mais um artigo aqui, porque essa semana eu gravei um curso aí, cara, e tomou muito tempo para trazer um conteúdo técnico, então eu estou buscando artigos ricos aqui para trazer durante essa semana. E dessa vez eu escolhi o artigo do Rafael Ponte, o UID, que ele fala sobre não usar o UID como PK nas tabelas do seu banco de dados, tá? Esse artigo ele traz uma análise muito madura sobre o uso, né, de UID como chave primária, porque ele reforça o ponto mais importante para tomar uma decisão arquitetural, que é o contexto, ou seja, o contexto importa. E eu vou mostrar ele para vocês aqui. Se você colocar Rafael Ponte UID, tu vai encontrar que ele fez referência no LinkedIn, em vários lugares aqui, tá? E ele aponta aqui para esse link do Git, que eu vou ler ele aqui com vocês e depois eu vou dar as minhas considerações, tá? Então vamos lá. Pretende usar o UID como PK em vez de int, big int no seu banco de dados? Pense novamente. E já coloco uma reflexão, né? Não use o UID como PK nas tabelas do seu banco de dados. Pouco mais de detalhes. Usar o UID como tipo numa PK primary key em vez de int, big int em banco de dados relacionais parece ter se tornado comum em aplicações nesse mundo de APIs REST, microserviços e sistemas distribuídos. Afinal, temos algumas boas vantagens nessa abordagem. Segurança, então IDs opacos para expor em APIs RESTs, geração de IDs descentralizados, assim browsers, clients e serviços, apps mobile e outros bancos podem gerar IDs únicos, ideal em DBs distribuídos ou com múltiplos nodes de escritas, são ótimos para tabelas temporárias ou fazer merge entre bancos, super úteis em migrações entre bancos de dados, porque evita colisão. Seu uso em batch processing pode melhorar substancialmente o throughput e comuns em cenários de replicação de dados. Vantagens existem e são várias, especialmente em cenários distribuídos, mas a um custo. Impacto direto na escrita e na leitura do seu banco de dados. Isso eu defendi em live, cara. Eu defendi isso em live, tá? Apesar desse custo depender de N fatores, como banco de dados e versão utilizada, setup, tuning, workload, hardware, etc., não dá para ignorar que, ao usar o UID como PK, nós estamos tentando resolver um problema de 4 bytes, que são 32 bits, com 16 bytes de 128 bits. É isso. É 4 vezes mais problemas para inserir, ler e armazenar. Ponto. Essa foi a minha principal defesa em usar int ou long ou big int, tá? Conhecer e entender as principais desvantagens, trade-offs, é importante antes de bater o martelo. A verdade é que praticamente todos os bancos de dados modernos, né, apresentam algum tipo de problema ou limitação no uso do UID como PK, apesar da maioria destes problemas poderem ser contornados ou minimizados através de análise, setups ou tuning apropriado. E é justamente nesse momento de fazer essa análise e tuning que o papel de um DBA no time brilha. Para não me alongar mais, segue alguns desses trade-offs. Requer maior espaço em disco, compromete o buffer de memória para a tabela de index, o UID não são ordenáveis, claro que não é impossível ordenar um negócio daquele, né? A maioria dos servidores são 64 bits, o UID são chaves de 128, logo precisam de no mínimo 2 ciclos de CPU para serem processados. Pode piorar? Claro. Basta armazenar o seu UID como texto, tu vai ter que armazenar como texto, na real, né? Então o Postgres tem impacto na escrita e leitura, então ele dá artigos relacionados, vários, né? MySQL Cluster Index, MySQL Server e Cluster Index também sofre o mesmo mal do MySQL e Oracle tem impacto de performance. Eu já trabalhei com Oracle usando o UID, é uma naba. O problema não é o uso do tipo UID em si, mas sim utilizado como chave primária em tabelas de banco de dados. O que estou querendo dizer é, isso aqui até para recuperação de tabela é ruim, tá? É que desenhar uma filter seguindo deliberadamente essa abordagem costuma ser responsável
e fazer muito sentido, mas adotá-la cegamente para todas as tabelas do seu esquema é muito perigoso. Muitas vezes, esse tipo de design é utilizado como um shortcut, atalho para facilitar a vida dos devs na hora de expor suas entidades em API RESTs, mas que joga todos os ônus da manutenção para o time de infra. Exatamente, cara. Não tem DBAs e muitas vezes para a própria empresa, como comprar mais disco ou substituir hardware. Cara, se tu usar isso, o teu time de infra, o teu time de nível 2 da programação lá, que precisa dar uma manutenção, já se ferra. DBA já se ferra quando precisa analisar o banco. Além disso, um ID opaco só resolve parte do problema de segurança. Isso aqui eu acho, né, que é tentar resolver um problema da tua segurança com outro problema, pois ainda se faz necessária validações de acesso propriamente dos dados, que geralmente é a parte mais chata de implementar. Não me entenda errado, não é que esse tipo de solução não funcione, ela vai funcionar, mas como meu amigo Raul Oliveira me disse uma vez, é como fazer caminhada plantando bananeira, dá para fazer, vai concluir, gasta mais energia, mas será uma boa ideia? Parece que é muito fácil enumerar as vantagens das tecnologias e o uso de técnicas, pois elas estão escaradas em todos os lugares. Mas, na minha opinião, um bom arquiteto, um dev sênior, não escolhe tecnologias apenas por suas vantagens, mas principalmente por suas desvantagens. Ele precisa saber o que está perdendo ao tomar uma decisão. Contudo, é difícil entender e pesar o custo e o impacto das desvantagens sem um contexto para isso. Então, vamos lá. Contextos importam. Em 2012, o Instagram precisou distribuir seu banco de dados, fazer sharing para melhorar a performance e throughput dos sites. E em vez de adotar o UID, eles resolveram criar o próprio ID de 64 bits. Eles não fizeram isso à toa. Eles estavam cientes do custo imposto pelo UID e na época e dentro do contexto dele. Um pouco antes, em 2010, o Twitter também precisou gerar IDs únicos em suas instâncias MySQLs, e para isso optou por um serviço distribuído de geração de IDs, que por sinal foi criado por eles e recebeu o nome de Snowflake. Assim como o Instagram, a equipe do Twitter seguiu por este caminho, pois era importante que os IDs gerados fossem ordenáveis e tivessem tamanho de 64 bits. Nesse mundo de microserviços e sistemas distribuídos, geralmente cada serviço possui um banco isolado e independente que possui um esquema pequeno, enxuto e baixa volumetria de dados, que acaba por minimizar as chances de problemas ao adotar o UID como PK. Afinal, o estilo arquitetural escolhido já distribui por natureza a massa dos dados entre as dezenas ou milhares de serviços. Mas isso não garante se as chances do volume de dados crescerem em um intervalo curto de tempo. Então talvez seja melhor refletir e discutir com o seu DBA sobre sua adoção. Em muitos cenários, nem todas as tabelas precisam ser expostas para sistemas externos, portanto, ao adotar o UID como PK, atende-se dar preferência somente às tabelas que precisam mostrar a cara para o mundo afora. Dessa forma, minimiza-se o impacto no restante do sistema. E aqui ele fala a chave, né? Que é favorecer um modelo híbrido. Nem 8 nem 80, já dizia minha mãe. Na minha opinião, se fosse possível, favoreça o uso de int, big int para ID internos do banco de dados, como PKs e FKs. Nossa, FK mesmo, né? E use uma coluna do tipo UID como ID externo, por exemplo, External ID. Essa forma híbrida possibilita que seu sistema continue tirando o melhor proveito dos seus RDBMS, ao mesmo tempo que possibilita ter um ID opaco segurança. Essa abordagem não só minimiza o impacto no custo, como também oferece vantagens interessantes. Permite ter um ID opaco para expor a API REST, não precisamos necessariamente de um index na coluna, podemos usar índices do tipo hash em vez de B-tree, perfeito. Não espalhamos o ID pelas FKs, perfeito. Ocupamos menos espaço em disco e memórias e afinal os índices param de referenciar o UID.
Com menos dados, conseguimos operar nosso workload em memória, perfeito. Podemos fazer tuning apropriado na coluna de acordo com o nosso workload. Permitimos que o banco trabalhe melhor via PKI-FK sequencial em joins, agregações e ordenações, perfeito. Excelente pelos esquemas existentes ou legados. É isso. É isso. Beleza? Gostei demais dessas observações. Gostei demais. Eu concordo especialmente com a ideia de que um bom arquiteto ou um desenvolvedor sênior escolhe tecnologias e técnicas principalmente conhecendo as suas desvantagens. Isso aí foi muito importante para mim. E ele não vai apenas por enxergar as vantagens, né? No meu ponto de vista, usar o UID como PK direto ainda me incomoda por vários motivos práticos, tá? Então eu acho que tem impacto real em índices, porque eu já vi bases de dados incharem absurdamente só pelo tamanho de uso de UID em tabelas muito grandes, tá? E o custo disso aparece tanto na latência de consultas quanto no uso de recursos. Que eu tô falando do uso de recursos, eu tô falando de tipo memória em disco, tá ligado? Perda de eficiência natural do banco de dados, né? A ordenação sequencial, tipo, que é natural com int, big int, ajuda muito operações que fazem range scan, order by, agregações, junções complexas. E a parte de manutenção, né? Quando o ID ela vira FK em outras tabelas, cara, só dá bagunça. Tabelas menores acabam, tipo, sofrendo pra caramba para fazer uma consulta, retornar uns dados, né? E, cara, eu não uso, tá? Eu gosto muito dessa solução híbrida que ele sugeriu, então usar int, big int com PK interno e o UID com external ID, né, para o lado externo, porque daí tu vai acabar equilibrando o desempenho interno com a segurança e é isso. Daí tu pode, tipo, liberar a tua API REST aí pro mundo, certo? Que artigo interessante, Rafael Pontes. Eu conheci ele através do Twitter, do Blue Sky. É um cara muito gente boa e tem muito conteúdo bom para ler dele. E é isso. Um abraço para ele e tamo junto sempre, beleza? Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha e até o próximo. Fui.